Espiritismo Papo Cast apresenta Anália Franco. Bem-vindos. Hoje a gente mergulha na história de uma figura, assim, notável do Brasil. Anália Franco. Oi, sim, temos bastante material, sabe? Biografias, análises sobre o trabalho dela. Exato. E ela foi educadora, jornalista, filantropa. Tudo isso numa época de muita mudança no Brasil. Uma época bem complexa mesmo. Pois é. Então a ideia hoje é entender melhor quem foi Anália Franco, sabe? Qual o tamanho da obra dela, social, educacional. E o legado que ela deixou, né? Pensando nesse contexto do século XIX, começo do XX. Isso. Um cenário bem desafiador. Vamos lá desvendar essa história. Vamos. Bom, Anália Emília Franco Bastos, ela nasceu em Resende, no Rio, em 1853. Ah, no Rio? Mas a atuação dela foi mais forte em São Paulo, né? Isso. Foi em São Paulo que tudo floresceu mesmo. E é crucial pensar na época, Brasil Imperial. Era uma sociedade, assim, muito conservadora, patriarcal. Escravocrata. E educação era para poucos, né? Principalmente para mulheres, para a população mais pobre. E ela mesma veio de uma família de educadores, certo? A mãe era professora. Exatamente. A mãe era professora e ela começou a dar aula super jovem, com 15 anos. Nossa, 15 anos. Em 1868, então. Isso. Mas aí vi um ponto-chave logo depois. A Lei do Ventre Livre, de 1871. Ah, sim. A lei que dizia que os filhos de escravizadas nasciam livres, mas na prática a situação era complicada. Né? Muito complicada. Essas crianças ficavam, desamparadas, e aí que a gente vê a força da Anália. Como assim? Ela era professora concursada em Jacareí, São Paulo, e ela não ficou parada. Se mobilizou para acolher essas crianças, criou a Casa Maternal. Casa Maternal, que incrível. E tem mais. Ela enfrentou uma baita oposição lá porque não aceitava separar as crianças brancas das negras. Não acredito. Pois é, dizem que ela preferiu pagar o aluguel de outro lugar, do próprio bolso, do que aceitar essa segregação. Isso mostra o compromisso dela desde cedo, né? Desafiando as normas da época. Nossa, que atitude. Isso ainda no Império. E depois, com a abolição em 88 e a República em 89, o trabalho dela se expandiu. Expandiu em muito. Ela se mudou para a capital, para São Paulo, e em 1901 ela fundou a FBI. A FBI, Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Isso. E não era só uma escola, entende? A FBI virou uma rede gigantesca. Tinha dezenas de escolas maternas, que era uma ideia super nova na época, tipo o começo da nossa educação infantil. Tinha escolas primárias, oficinas para ensinar profissões, para dar autonomia mesmo, creches, asilos. Nossa, li também que tinha até um liceu para formar professoras, o Liceu Feminino, de 1902. Exato. E a Colônia Regeneradora Dom Romualdo, para mulheres que a sociedade marginalizava. O lema era claro: acolher, educar, capacitar. Para a pessoa poder seguir sozinha, sabe? Entendi. Um trabalho muito completo. E tem uma outra camada interessante aí, que é a questão da fé dela, né? Ah, sim. Fascinante e, estratégico. Ela nasceu católica, mas depois se tornou espírita. Parece que por influência do marido, o Francisco Antônio Bastos. E ser espírita naquela época, num Brasil tão católico, devia ser complicado. Muito. Ela sofreu perseguição, sim. Críticas em jornais católicos, dificuldades para conseguir dinheiro. E como ela lidou com isso? Porque a Fábia era enorme, precisava de apoio, né? Aí que tá a inteligência dela. Pesquisas como a da Samantha Lud Correia mostram isso. Apesar da fé espírita dela ser forte, e ela até fundou instituições espíritas específicas com o marido, tipo o Instituto Espírita Natalício de Jesus. Sim. A BVI, que era a obra principal, ela manteve estritamente laica. Laica? Como assim? Ensinava valores morais universais, sabe? A existência de Deus, imortalidade da alma, mas sem impor nenhuma doutrina específica, católica, espírita, nenhuma. Ah, entendi. Para não afastar ninguém, né? Para garantir que a ajuda chegasse a todos, não importava a crença.
diferença. Exatamente. Foi um jeito muito pragmático de pensar no bem maior, no alcance do trabalho social. Uma lição de como navegar nesses ambientes complexos. Faz todo sentido. Tanto que até figuras da Igreja Católica, como um padre Euclides, acabaram reconhecendo o valor do trabalho humanitário dela, sabe? Mesmo com as diferenças de credo. Impressionante. E ela ainda escrevia muito, né? Não era só gestão e educação. Muito. Ela foi super prolífica. Escreveu manuais de pedagogia, tipo O Novo Manual Educativo. Escreveu romances, como A Filha do Artista. Peças de teatro, poesias e dirigiu revistas. Álbum das Meninas, A Voz Materna. Isso, usava a escrita como mais uma ferramenta, né? Para promover a educação, para falar de independência feminina. O legado é gigante, então. Mais de 70 escolas, você disse. Mais de 70 escolas, 23 asilos, fora outras instituições. Ela faleceu em 1919, infelizmente vítima da gripe espanhola. Estava até começando a fundar mais um asilo no Rio. Que perda. Mas o reconhecimento veio, né? Tem aquela citação famosa do senador Paulo Egídio. Sim, de 1903. Esta mulher está fazendo o que os mais intrépidos homens não fizeram ainda. Mostra o impacto dela já naquela época. É, uma força da natureza mesmo. Anália Franco foi, sem dúvida, pioneira na educação infantil, com as escolas maternas, na assistência social integrada e uma defensora ferrenha da emancipação da mulher pelo estudo, pelo trabalho. A trajetória dela é um exemplo de resiliência, de visão, num contexto muito adverso. E essa sacada de manter a FBI laica foi fundamental para o alcance todo. Pois é. E isso deixa a gente pensando, né? Essa abordagem dela de separar as convicções pessoais das grandes iniciativas sociais para conseguir um bem maior, mais amplo. Sim. Será que isso não traz lições para hoje? Para esses desafios que a gente tem em sociedades tão diversas, às vezes tão polarizadas? Como a gente equilibra o que acredita pessoalmente com a necessidade de criar ações que incluam todo mundo e que funcionem na prática? Uma ótima reflexão para a gente levar. Como encontrar esse equilíbrio hoje?